Fica isso aqui. Então, boa noite Piorou. a turma de Economia Política 2. Vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso, né? De graduação. Vamos dar continuidade à discussão que está sendo desenvolvida sobre o ciclo do capital industrial. E só para deixar registrado aqui em aula, hoje é a aula do dia 28 de setembro de 2021. Bom, na aula de hoje, né, que dá continuidade ao que foi discutido na semana passada, nós vamos, né, continuar essa análise do ciclo do capital industrial, só que o foco aqui é especificamente no ciclo do capital monetário. Né? Então, hoje a gente vai finalizar essa discussão sobre o ciclo do capital monetário. Depois, nas próximas aulas, então na aula, por exemplo, da quinta-feira, né, do dia 30, nós vamos discutir o ciclo do capital produtivo, e a partir da semana que vem, a gente vai encerrar essa discussão do ciclo, tratando do ciclo do capital mercadoria, e depois nós vamos analisar esses três ciclos em conjunto, né, para chegar, enfim, a conclusões gerais do estudo do ciclo do capital industrial. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui à discussão sobre o ciclo do capital monetário, que é que a gente tem feito desde a semana passada. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui, certo, meu slide. E essa discussão, pessoal, é fundamental porque a gente vai tirar aqui uma série de dúvidas, né? E vamos também eliminar uma série de mitos, né, que normalmente circulam aí no dia a dia, né? No imaginário popular. Então, o objetivo dessa aula é dar uma definição mais rigorosa, né, do que é ser capitalista, digamos assim. Né? O que é produzir sobre condições capitalistas de produção. Né? Então, essa aula vai servir também para derrubar alguns mitos, né, que, enfim, nós estamos acostumados a ouvir nas aulas de economia, na graduação e também no imaginário popular. Vamos lá. Então, nós vimos lá no ciclo, na discussão, né, sobre o ciclo do capital monetário, nós paramos aqui nesse momento aqui. Ó. Nós vimos que a compra da força de trabalho é um momento característico na metamorfose do capital monetário em capital produtivo, pois essa é a condição essencial para que o dinheiro se transforme em capital. Tá? Então, né, o que é que nós vimos lá na aula passada? Que o ciclo do capital, ele sempre se inicia com uma compra. Tá? Aí eu coloquei aquele questionamento para vocês. Mas, olha, nós também compramos no dia a dia, não é isso? Nós compramos pão na padaria, compramos, enfim, uma série de alimentos no supermercado. Então, isso é suficiente para a gente ser considerado capitalista, né? No sentido mais rigoroso do termo? Eu falei que não. Né? Eu falei que não. Porque o gasto do dinheiro por parte de cada trabalhador, por parte minha, né, da minha parte, de vocês também que são trabalhadores, descrevem aquela fórmula que é característica da circulação simples de mercadoria, que é o MDM. Né? Então, vou só para relembrar aqui, né? Então, FT, por que FT? Porque FT é mercadoria. Nós vimos isso em Economia Política 1. É uma mercadoria que todo trabalhador, né, vende nos diferentes mercados de trabalho. Aí ele obtém o D, que é o salário, e com o salário ele vai comprar uma série de mercadorias ao longo do mês. Se o salário dele for mensal, por exemplo, ou quinzenal, né?
enfim. Então, esse dinheiro dele descreve essa fórmula, né? Esse tipo de gasto é o gasto que tem como objetivo, basicamente, o consumo. Né? O objetivo central aí não é a valorização do valor, mas sim o consumo, a satisfação da necessidade de cada trabalhador. Então, o dinheiro que a gente gasta, ele não percorre, ele não faz parte do ciclo do capital industrial. Tá? Já no caso do dinheiro gasto pelos capitalistas, esse dinheiro se transforma em capital monetário. Por que ele se transforma em capital monetário? Porque esse dinheiro é gasto para adquirir mercadorias específicas. São meios de produção e força de trabalho. Né? Aí eu falei lá na outra aula. E por que começa o ciclo como capital monetário, como capital sobre a forma de dinheiro? Porque somente sobre a forma de dinheiro, né, é que o capital pode realizar aquelas funções técnicas que o dinheiro realiza, meio de compra, meio de pagamento, medida do valor, etc. Né? Então, ele só pode comprar a força de trabalho das pessoas se ele tiver sobre a forma monetária. Eu até brinquei, não foi, Yuli? Não sei se você lembra, que eu falei, Yuli, você aceitaria o seu salário em amendoim? Você lembra disso, Yuli? Não sei se... Foi Né? manteiga. Aí você falou, obviamente não, né, professor? Manteiga. Né? Ah, foi manteiga? Foi, então amendoim foi outra turma, então. Manteiga, então, você não aceitaria. Foi, eu disse que não Por tinha quê? valor, e o senhor disse que tem. Por que não, você não aceitaria? Por uma razão óbvia, né? Porque a manteiga, ela não, apesar de ser mercadoria, tal como o dinheiro, mas ela não é o equivalente geral, né? Então, ela não é aceita universalmente. Então, corre o risco de você aceitar todo o seu salário em manteiga e não conseguir comprar outras coisas, porque ninguém, né? Se você for no G Barbosa, você não vai comprar nada, porque a manteiga não é o equivalente geral. Então, você não vai conseguir comprar, né? Enfim, suco, frutas no supermercado, porque manteiga não funciona como dinheiro, né? A mercadoria está como dinheiro, mas não funciona como dinheiro. Então, o capital tem que assumir a forma monetária para ele poder exercer a função de meio de compra, por exemplo, o meio de pagamento, né? Se for uma compra financiada, né? Aí ele funciona como meio de pagamento, né? Porque as empresas também financiam, né? Compra de máquinas, equipamento, então, né? O dinheiro que é pago, que é gasto, né? Para pagar as prestações do financiamento, vai atuar como um meio de pagamento, né? Então, somente dessa forma que ele, né, o capitalista pode tanto adquirir os meios de produção, né, matérias-primas, máquinas, equipamentos, etc., bem como também pagar salários, né, adquirir a força de trabalho. Né? De outra forma, os trabalhadores em geral não aceitariam, né, serem pagos em manteiga ou em amendoim, seja lá o que for. Né? Eles só aceitam o equivalente geral, que é o dinheiro. Né? Equivalente geral, que é o dinheiro. Então, por isso que tem que começar sob a forma monetária. Né? Não é uma obrigação da fórmula, isso depende provém da própria natureza econômica do dinheiro, né, de servir como equivalente geral. Então nós vimos isso. E nós vimos que o momento principal, o momento característico, né, da transformação do dinheiro em capital é quando esse capital monetário é gasto para adquirir a força de trabalho. E isso por uma razão simples, né? Isso por uma razão simples. Porque somente a força de trabalho tem a capacidade de gerar novos valores, né? De criar novos valores no ato da produção. Né? Então, o produto de valor que ela cria, né, durante a produção é constituída de dois elementos. O primeiro é o valor que é referente ao pagamento dos salários, que é o capital variável, né, que nós aprendemos lá em Política 1, e o segundo elemento é aquele correspondente à mais-valia, ao excedente. Então, o valor novo criado, que é esse produto de valor, é a soma do capital variável mais a mais-valia que foi criada na produção. E aí nós chegamos à conclusão, né, relembrando lá a Política 1, que o capitalista ele paga o salário aos trabalhadores, né, porque os próprios trabalhadores concedem um crédito ao capitalista. Né? Os próprios trabalhadores eles concedem um crédito
né? Então, eles vendem sua força de trabalho concedendo um crédito a capitalista. Então, durante o ato da produção, eles próprios vão criar o valor, né, correspondente ao valor de sua força de trabalho, e esse valor que eles mesmos criaram vai ser desembolsado pelo capitalista para o pagamento de salários. E outra parte do valor criado vai ser embolsado sobre a forma de trabalho não pago, né? Que é a mais-valia, o trabalho excedente, o sobretrabalho, etc. Né? Então, são todos termos equivalentes. Né? Mas um momento essencial é exatamente isso, né? A compra da força de trabalho. Sem a compra da força de trabalho, não tem como haver produção capitalista. Não tem como haver a possibilidade de realização do ciclo de qualquer que seja o capital. Né? Não só industrial, mas isso também vale para o capital comercial, nós vamos ver isso futuramente, capital bancário. Né? Não tem como haver atividade bancária ou atividade comercial se o capital não for despendido para, por exemplo, contratar trabalhadores que vão atuar no comércio, nessas lojas de Barbosa, etc., né? Ponto Frio, que nós conhecemos, né? Na loja do ramo comercial, ou mesmo em bancos, né? Todo mundo sabe aqui que tem trabalhadores assalariados, né? Trabalhando nas instituições financeiras como um todo, né? Bancos, fundo de pensão, investimento, etc. Né? Você tem trabalhadores assalariados. A única diferença é que esses trabalhadores não produzem o mais valor, né? Aí eu vou explicar o porquê que, apesar deles não produzirem o excedente, né? É possível, sim, que essas atividades também gerem, permitam, né, esses capitalistas também se apropriarem da mais-valia que é produzida lá no setor industrial, né, nos setores produtivos da economia, na indústria, serviços, na indústria de transporte, etc. Mas isso aí vamos ficar mais para frente. Então, o momento característico é exatamente esse, né, a compra da força de trabalho. Sem força de trabalho, não, né, sem a compra da força de trabalho, não tem como o dinheiro se transformar em capital. Né? Não tem como. É tanto que, né, se a gente imaginasse, né, a produção somente realizada por máquinas, né, provavelmente a gente não vai estar mais falando de uma sociedade de economia capitalista, porque máquina não produz o excedente, né, não produz a mais-valia. Então, se a produção no futuro for toda feita por máquinas, robôs, etc., né, sem o auxílio da força de trabalho humana, então provavelmente o capitalismo já terá sido superado há muito tempo, né? Já terá sido superado há muito tempo. Então, máquinas não produzem excedente, não produzem valor. Então, é essencial para todo e qualquer capital industrial, né, que ele seja desembolsado para a compra de salários. Então, foi essa parte que a gente terminou lá, né, na aula. E aí vamos para uma questão fundamental, né, que o Marx coloca, né? Quando é que o dinheiro se transforma em capital? Boa noite, Edson. Quando é que o dinheiro se transforma em capital? Boa noite, professor. Boa noite. Quando é que o dinheiro se transforma em capital? Né? E nós vimos que, né, nem todo gasto de dinheiro representa, né, o início do ciclo de um capital. Por exemplo, o dinheiro que a gente gasta não é o ciclo de... Esse gasto não significa o início do ciclo de um capital industrial. Né? É a circulação simples, não circulação capitalista de mercadorias. Então, Marx, né, durante essa discussão sobre o ciclo capital monetário, ele vai fazer essa pergunta que é fundamental. Quando é que o dinheiro se transforma em capital? Né? E aí ele chama a atenção para o seguinte: o dinheiro não atua como capital porque simplesmente serve de meio de pagamento de uma atividade humana. Certo? Então, por exemplo, olha como isso é interessante, pessoal. Certo? Então, por exemplo, eu, né, recentemente aqui em casa, estava tendo um vazamento, né? No vaso aqui, sanitário, estava tendo um vazamento. Aí eu chamei, né, o pessoal, o técnico, né, o pessoal responsável, né, para não sei lidar com essas coisas, infelizmente. Já me economizaria bastante grana, né?
Mas isso faz parte da divisão social do trabalho, né? Não dá para eu, né? Enfim, não sou Robson Crusoe. Pois bem, vejam bem, eu, Paulo Sérgio, né? E vocês também podem fazer isso, ou já fizeram isso alguma vez, né? Eu contratei uma pessoa para consertar o vazamento que estava tendo aqui em casa. Foi mais ou menos 2 semanas atrás. Então o rapaz foi lá, consertou, e eu paguei, né? Obviamente. Ninguém vai fazer nada de graça, né? Ainda mais no capitalismo. Aí eu pergunto, esse dinheiro aqui não serviu de pagamento de uma atividade da força de trabalho? É ou não é? Vocês estão entendendo? Sim. Né? Então, essa grana, né, que eu paguei o serviço, né? Não foi só consertar o vaso, foi outras coisas também que ele fez, né? Que estavam os problemas nos 2 banheiros. Além de consertar o vazamento, ele fez outra coisa aqui, mas não importa, é só para vocês entenderem. Então, esse dinheiro serviu como meio de pagamento de uma atividade humana, né? Serviu como meio de pagamento da força de trabalho. Aí eu pergunto a vocês, esse gasto meu, Paulo Sérgio, né, pessoal, ou poderia contratar um pedreiro, né, um marceneiro para fazer um serviço aqui em casa. Esse dinheiro aí que eu gastei funciona como capital? Atua como capital? Dá origem ao ciclo de um capital industrial? Quero saber a resposta por parte de vocês. O que é que vocês pensam a respeito disso, dessa questão? Olhem como isso é interessante. O que é que vocês me dizem? Alguém tem alguma ideia a respeito? Se não tiver, não tem Não, problema. não faz, não é um dinheiro adiantado ou uma compra para transformar em capital. Não. Você está pagando um serviço de uma pessoa, mas você, no caso, não está acumulando dinheiro depois para poder esse dinheiro ser valorizado. Vai Mas a ser consumido, valorização mas do dinheiro só ocorre lá no final, na última fase do ciclo, que a gente viu, né? São 3 fases, 3 estágios, certo? Mas assim, é eu ainda porque estou aqui eu falta estou no meio de primeiro produção. estágio, eu estou no primeiro estágio, eu estou no primeiro estágio, não é isso? Eu vou comprar, né? Eu vou pagar pela força de trabalho. E é o que eu estou fazendo, eu estou pagando pela força de trabalho. Como poder pagar um pedreiro, eu paguei por uma pessoa responsável, né? Por, enfim, vazamentos, etc. Como é o nome mesmo desse profissional? Eu esqueci agora. Encanador, não. Encanador, né? Encanador, né? Ele consertou vaso sanitário, vazamento. Então, é encanador? Mexe com hidráulica, né? Deve ser mais ou menos isso, né? Bom, Bom, enfim, eu paguei pela força de trabalho desse profissional. Ele veio aqui e consertou. Aqui em minha casa, 2 semanas atrás. Né? Por que esse gasto aqui? Por que essa compra da força de trabalho dele, né, não representa o início do ciclo de um capital industrial? Por uma razão simples, Alaú. Agora você vai entender, né? E é por isso que o Marx fala aqui, ó. O dinheiro não atua como capital porque simplesmente serve de meio de pagamento de uma atividade. Porque nós pagamos, né? Se a gente não paga o pedreiro para rebocar nossa casa, né? O encanador, o marceneiro para fazer uma mesa para a gente paga, correto? Não é isso? Eles podem fazer até o próprio serviço aqui em casa, né? Na casa de cada um de nós, etc. Por que esse dinheiro aí não funciona como capital? Por uma razão simples, pessoal. Né? A mera atuação do dinheiro, né? Como meio de compra, como foi o caso aqui, né? Como foi o meu caso particular, né? Não configura a sua transformação em capital. E por que não configura a sua transformação em capital? Porque, e olhe que essa questão é fundamental, né? Porque a transformação do dinheiro em capital pressupõe, antes de mais nada,
certo? A estruturação da sociedade em duas classes distintas. Tá? Uma classe é compreendida pelos proprietários dos meios de produção, ou seja, a burguesia, e a outra classe vai ser representada pelo conjunto dos trabalhadores assalariados, certo? Então, a simples relação monetária, como nesse caso aqui que eu paguei, né, para o encanador viesse aqui consertar, não é suficiente para que essa soma em dinheiro se transforme em capital. Não? Essa soma de dinheiro só se transforma em capital a partir do momento, certo? Em que se configura, né, uma relação social entre os proprietários dos meios de produção e os não proprietários, né? Ou seja, aqueles indivíduos que estão destituídos de toda e qualquer propriedade dos meios de produção e que têm como única opção de sobrevivência a venda de sua força de trabalho. Certo? A venda de sua força de trabalho. Então, por exemplo, né, para que essa relação aqui, né, se configurasse, certo? Como a relação capital, né, na qual o dinheiro é transformado em capital, né, de tal forma que sobre a forma monetária o capital vai, né, se utilizar, vai poder realizar todas aquelas funções monetárias, né, meio de compra, meio de pagamento, medida do valor, etc., que o dinheiro, né, possibilita. Para que esse dinheiro se transformasse em capital, primeira coisa, né, eu teria que ser capitalista, certo? Eu teria que ter uma empresa, eu teria que ser proprietário de uma empresa, né, que fizesse, por exemplo, realizasse esse tipo de serviço, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? A empresa Deca, certo? A empresa Deca, que eles produzem, né, vasos sanitários, etc., pias, etc., né? Enfim, empresa desse setor, né, desse ramo. Eu teria que ser proprietário dessa empresa, por exemplo, certo? E contratar trabalhadores assalariados, certo? Contratar trabalhadores assalariados, para que o gasto do dinheiro, o meu gasto de dinheiro fosse, né, para que esse dinheiro aí se transformasse em capital. Por que eu estou falando da empresa Deca? Certo? Porque eu paguei pelo serviço, eu sou consumidor do serviço. Então, eu vou aqui e vou consertar o vazamento. Agora, esse profissional, ele é um técnico, né, que trabalha aqui na assistência autorizada da DECA, certo? Então, todos conhecem a empresa DECA? Vende vasos sanitários, produz vasos sanitários, esse tipo de coisa? Vocês conhecem? Torneiras, etc. Eu conheço. Você conhece, Uli? Você ia comentar alguma coisa? Não, sim, conheço. Conhece, né? Então, porque o vaso aqui sanitário é da DECA, né? Os dois, né? Dos dois banheiros. E aí o que acontece? Eu contratei o serviço, eu comprei, né? Comprei não, é casa alugada, mas digamos que eu comprei, né? Só para ficar aqui. Eu moro em casa alugada. Quando eu aluguei essa casa, já tinha esse vaso, né? Da DECA. Eu estava usando isso, ainda deu problema. Aí a gente procurou um encanador que a gente conhece aqui, pessoal, um rapaz que trabalha com isso, só que ele não sabia consertar, certo? Ele não sabia consertar esses vasos, esses problemas, né, de vazamento dos vasos da DECA. E aí eu tive que ir atrás da autorizada, da assistência autorizada da DECA, aqui em Aracaju. Inclusive tem aqui na Adélia Franco, onde eu moro, certo? Então, eu liguei para a autorizada,
né? É uma empresa privada, uma empresa capitalista, certo? Eles vendem tanto os vasos da Deca, né? Todos os produtos da Deca, os vasos, etc., até, como é que se diz? Peças também, né? Peças e acessórios, né? Se quebrar alguma coisa aqui do vaso, eu posso ir lá e comprar, tudo, né? Tudo original, né? Da empresa Deca. E aí eu contratei lá, porque além de vender os vasos e peças e acessórios, eles também fazem concertos, né? Então eu liguei para eles, né? Falei com eles pelo WhatsApp. Liguei, depois falei pelo WhatsApp, e a gente agendou o lugar. O rapaz vem aqui, o técnico, né? Autorizado vem aqui e fez o concerto, certo? Quando eu paguei na condição de consumidor, certo? Agora, isso é importante, né? A relação social entre a empresa e esse funcionário, esse técnico, esse profissional, aí é relação capital. Então, o gasto que eles têm, né, para pagar o salário desse funcionário, por exemplo, desse profissional, aí esse dinheiro é transformado em capital, tá? Esse dinheiro é transformado em capital. No caso, né, se eu contratasse um técnico aqui pessoal, né, como um rapaz, por exemplo, se ele soubesse consertar os vasos, eu não ia atrás da autorizada, né? E aí, esse dinheiro que eu realizei para pagar uma atividade humana, né, etc., né, o cara consertar aqui o vaso sanitário não seria transformado em capital, porque não há relação social aí por detrás. Então, é a relação social que transforma a função monetária do dinheiro, aquelas funções técnicas do dinheiro, né, em função do capital, né, em funções do capital, ou seja, o dinheiro se transforma em capital, né, a partir da estruturação da sociedade entre capitalistas e trabalhadores assalariados, né? Então, quando você contrata, né, um pedreiro aí da sua rua para consertar a sua casa, né, um marceneiro para consertar a sua porta, né, sei lá, alguém que trabalha aí fazendo móveis, etc. Você, né, o rapaz vai lá, faz o móvel e entrega na sua casa. Ou quando você contrata um encanador para resolver algum problema de vazamento, né? E essas pessoas trabalham por conta própria, então aí você não tem a relação capital. Então esse gasto do dinheiro aí não faz parte do ciclo de um capital, certo? Não faz parte do ciclo do capital. Agora, o dinheiro que eu gastei, enquanto para mim, aí que é importante vocês entenderem, enquanto para mim representa apenas um gasto de consumo normal, né? Que eu poderia comprar, ao invés de gastar lá, eu poderia comprar esse mouse, né? Numa empresa aí qualquer. É um gasto de consumo. Do ponto de vista dessa empresa, dessa assistência técnica autorizada, da DECA, aqui em Aracaju, aí representa aquela última fase do ciclo, né? Que é a venda do capital mercadoria, certo? Que no caso, qual foi o capital mercadoria que eles venderam? Primeiro as peças, que teve que trocar umas peças aqui, certo? Então eu tive que pagar umas peças, certo? E além disso também, né? Representou a venda do capital mercadoria pelo serviço de conserto, né? De reparação, de conserto do vaso sanitário. Do vaso sanitário. Então, conseguem perceber a diferença aí do gasto do dinheiro que se transforma em capital e do dinheiro que não se transforma em capital? Conseguem compreender como a relação social é que vai definir a transformação do dinheiro em capital? Que antes mesmo né, do dinheiro assumir, né, a forma de capital, ou seja, de capital monetário, você pressupõe antes disso um conjunto de relações sociais entre capitalistas e trabalhadores assalariados, que a relação capital antecede a própria transformação, né, do dinheiro em capital,
né? Então, a sociedade tem que estar estruturada entre capitalistas e trabalhadores assalariados, né, para que seja possível, né, a produção sob condições capitalistas. Então, é a condição social, né, a condição social, as relações sociais, elas são o pré-requisito, né, o estabelecimento, né, desse tipo de relação social é o pré-requisito para a transformação do dinheiro em capital. Para a transformação do dinheiro em capital. Conseguem perceber isso? Sim. Né? O Simples. demais, Edson, alô, deu para entender? E aí, pessoal, é muito interessante, né? Nessa discussão sobre o ciclo do capital industrial, né? Porque o que é que a gente aprende na faculdade de economia, né? Na maior parte das disciplinas, né? A gente não pensa em termos de capitalista, trabalhador assalariado, ciclo do capital. Normalmente, né? A corrente hegemônica, né, do pensamento econômico, ela fala em quê? Empreendedores. Você tem um pequeno empreendedor e o grande, médio, grande empreendedor, certo? Então, normalmente se faz esse tipo de comparação, ó, o encanador, você tem um encanador, é o pequeno empreendedor, aquele cara que trabalha por conta própria. E tem o dono da Ferreira Costa. Tem o dono da Ferreira Costa. Né? Aí você tem, sei lá, o pedreiro, né? Que é o que trabalha por conta própria, é o empreendedor, e você tem o dono do Ferreira Costa, que é o grande empreendedor. Tá? É o grande empreendedor. Veja que não há diferença, nesse tipo de interpretação, não há diferença na natureza da relação econômica, é a mesma coisa. Você contratar o serviço de um pedreiro que trabalha por conta própria, ou comprar, né, ou contratar o serviço de um pedreiro que trabalha por uma empresa qualquer, né? Isso aí não é muito usual, mas, por exemplo, o encanador, né? Como nesse caso aqui, que eu citei para vocês. Tá? Na teoria econômica dominante, essas duas relações são vistas como iguais. Né? Só muda o grau, mas a natureza da relação é a mesma. Tanto o trabalhador por conta própria quanto o dono da empresa que presta aquele serviço, né? Não há diferença nenhuma nesse tipo de relação econômica. Difere apenas que um caso é pequeno e o outro é grande empreendedor. É isso que a gente aprende em economia. Basicamente falando. É isso? Então, o cara que vende... não há diferença em termos da natureza da relação econômica, né? Entre quem vende doce na rua, brigadeiro, e o dono da casa alemã. É a mesma relação econômica, só muda o grau. Né? Um é pequeno e o outro é grande empreendedor. Mas a natureza da relação é a mesma. O marxismo entende de forma completamente distinta. Né? São duas relações sociais diferentes. Certo? São duas relações sociais diferentes. Primeiro que, né, nessa relação em que eu, né, contrato o trabalho de um profissional por conta própria, não é relação entre classes. Não é relação entre classes sociais aqui. Essa relação social. É relação entre dois proprietários de mercadorias. Entre eu, né, que vendo a minha mercadoria, eu faço trabalho como professor e contrato um profissional por conta própria para fazer algum serviço aqui em casa. É dois proprietários de mercadoria. É como se fosse a circulação simples de mercadoria. Eu vou passar para você, Alô, só para finalizar o raciocínio. Desculpem. No segundo tipo de relação, né, que seria, por exemplo, eu contratar o serviço de uma pessoa que trabalha para uma grande empresa capitalista, né, que realiza conserto, etc. Né? Vou dar um exemplo que fica até melhor do que esse exemplo do encanador. Você tem essas oficinas, né? Que o cara é dono da oficina, você leva o seu carro e o cara é o próprio o mecânico. O cara é mecânico e ao mesmo tempo é dono daquela pequena oficina.
né? Aí você leva lá seu carro. Essa é a relação social entre dois proprietários de mercadorias. É a produção simples de mercadorias, certo? Agora, diferentemente, é o caso em que eu, Paulo Sérgio, proprietário de mercadorias, né? Que vendo uma mercadoria específica, minha força de trabalho como professor, vou contratar o serviço de um mecânico que trabalha na Ford ou na Hyundai. Aí eu vou levar meu carro lá para Ford ou para Hyundai para ele ser consertado. Então a relação social aí é diferente. A natureza da relação social é diferente. Você comparar a pessoa que trabalha por conta própria com um mecânico que tem sua própria oficina com um mecânico que trabalha para uma empresa e que não é proprietário dos meios de produção, nem da própria oficina, né, como um todo, né, das máquinas, equipamentos, instalações físicas, né, não é proprietário de nada, nem das próprias ferramentas de trabalho, e só é proprietário, né, e só é proprietário da sua força de trabalho, que ele vende, né, e recebe um salário mensalmente, quinzenalmente, seja lá o que for. Tá? Então vejam que são duas relações sociais completamente distintas. A natureza da relação econômica é completamente distinta entre trabalhador por conta própria e o cara que trabalha para uma empresa privada, para uma empresa capitalista, né? Que é o caso da Ford, da Hyundai, etc. Diga lá, Na realidade, eu só queria. Quando a gente faz microeconomia 1, engraçado quando faz análise lá do preço de equilíbrio de um bem, de uma cesta lá, da função produção, uhum. e eles, eles colocam lá em torno do preço do equilíbrio a variação da produção, e que tudo que está abaixo do preço do equilíbrio, assim, tudo não, uma parte que está abaixo do preço do equilíbrio, eles chamam de excedente do produtor. E é engraçado que eles colocam essa questão do como excedente do produtor como se fosse o conceito em si explicasse a constituição desse excedente. E aí fica difícil de você deduzir de onde é que vem esse excedente do produtor, que na verdade não é o produtor, o trabalhador, mas o produtor, do caso, o empresário, que tem um excedente e que ou é o excedente do produtor que o empresário acaba ficando com ele e entra como lucro, né? E nessa teoria aí, toda a relação desses ciclos, e a gente vai entendendo de onde é que vem, para onde é que vai esse processo, né? Aí, quando você for que pagou ao canador uma quantia, na verdade, pagou, na minha maneira de entender, o preço do serviço. Então, foi só uma troca mercantil simples, né? Se fosse, no caso, do serviço contratado por alguém que trabalha por conta própria, né? Mas, assim, a natureza da relação entre ele e a empresa na qual ele trabalha não é característica da economia mercantil simples, né? Mas sim da mercantil capitalista. Sobre a sua pergunta, quando eles falam em excedente lá do produtor, eles não estão se referindo a excedente econômico, no sentido aqui, entendeu? Que eu coloquei, né? Que a mais-valia é o excedente, né? A forma que o excedente assume na sociedade capitalista, na visão de Marx, né? Primeiramente, o seguinte, eles não trabalham com essa noção de excedente econômico, que eu estou trabalhando aqui, né? Que é a mais-valia, certo? E esse tópico da economia, do excedente do produtor faz parte daquela discussão, né, daquele tópico da economia do bem-estar. Tá? Então, quando eles estão falando de excedente produtor, eles estão falando do grau de satisfação. Então, isso é uma aplicação, digamos assim, da teoria do princípio utilitarista, do Bentham, etc. Entendeu? Então, Agora ficou entendido. ali é a aplicação do princípio utilitarista, porque, só para tentar explicar aqui seu questionamento, né? O que é que diz o princípio do utilitarismo? Ele diz o seguinte: todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, todos os comportamentos humanos, né? Eles têm como objetivo central maximizar a utilidade, maximizar os nossos prazeres, né?
Maximizar os nossos prazeres e minimizar os custos, né? Seria o quê? Dores, sofrimentos, etc. Ou seja, a desutilidade. Né? Então, toda a economia neoclássica, né, toda análise que eles desenvolvem é com base nesse princípio utilitarista, né, na qual todo agente econômico procura maximizar suas utilidades e minimizar, né, as desutilidades. Certo? Então, todos os agentes econômicos procuram maximizar o seu grau de satisfação. Né? Seja, por exemplo, na compra, seja na venda, né? Seja na venda e por aí vai. Né? Seja todas as decisões econômicas que nós tomamos, nós estamos sempre buscando maximizar, né, os nossos prazeres. Né? Isso é o que diz o princípio utilitarista. Tá? Então, os neoclássicos, né, os autores neoclássicos, da economia neoclássica, eles aplicam esse princípio utilitarista na discussão de vários tópicos, inclusive no tópico da economia do bem-estar. Então, como é que o produtor maximiza o seu grau de satisfação pessoal, né? Aí é aquela formulazinha lá que nós aprendemos nos cursos de microeconomia, né? Então, aí eles medem esse grau de satisfação pelo excedente do produtor, que é o quê? Que é a diferença entre o preço recebido menos os custos. Então, por exemplo, se uma empresa, né, ela oferece um serviço a 600, né, o preço de mercado dela é 600, mas o custo de produção individual dela é de 400, certo? Então, qual vai ser o excedente produtor? 200. Certo? É 200. Veja que isso é uma análise puramente subjetiva. Tá? Tem um elemento aí objetivo que são os custos. Mas é subjetivo no sentido que está se medindo o grau de satisfação do produtor. Né? Ou seja, a utilidade que ele obtém ao vender aquele produto, né, pelo preço de R$ 600. Então, essa utilidade, nesse grau de satisfação, é medido pela essa diferença entre o preço recebido, né, pelo bem, né, que a empresa está ofertando, menos os custos. E é esse raciocínio semelhante você faz para medir o grau de satisfação dos consumidores. Certo? Como é que se mede o grau de satisfação dos consumidores? É a diferença entre o preço que a pessoa quer pagar menos o preço efetivamente pago. Então, digamos que eu queira pagar R$ 70 nesse mouse. É o máximo preço que eu estou disposto a pagar aqui na condição de comprador desse mouse. Mas, por algum motivo, eu consegui comprar ele a 50. Então, meu grau de satisfação vai ser de quanto? De 20. Certo? Então, eu mensurei a utilidade que eu obtive, né, ao comprar esse mouse por 50, né, sendo que eu estou disposto a pagar até R$ 70 por ele. Então, basicamente é isso. Excedente do produtor e do consumidor é só para medir, né, o grau de satisfação que tanto o produtor quanto o consumidor, né, obtém, né, a participarem, né, do mercado de bens e serviços. Né? Seja na condição de consumidor, né, fazendo compra de mercadorias, seja na condição de produtor, vendendo mercadorias, ofertando bens e serviços. Então, ficou claro, Raul? Agora ficou, porque quando a gente faz, assim, principalmente ensino remoto, esses detalhes teóricos, assim, e até de forma crítica, não aparece muito, e a gente, às vezes, confunde uma coisa com a outra. Estava confundindo excedente do produtor com a própria A excedente mais-valia. econômico. Isso, Com a não. mais-valia. Até porque os neoclássicos, né, eles abandonam essa discussão sobre o excedente, entendeu? Do excedente econômico, certo? Eles abandonaram praticamente essa discussão.
né? Essa discussão está presente em Smith, Ricardo, em Marx, em Keynes, entendeu? Mas a corrente No dominante Malthus. ela ignora, em termos relativos, essa discussão sobre excedente, né? Inclusive, né, tem autores que são precursores da economia neoclássica que colocam juros, né, lucros e salários na mesma categoria, né? Que é o Nassau Sênior, por exemplo. Ele diz que tanto o lucro quanto o salário e os juros, todas são rendimentos frutos do esforço, né? O salário é fruto do esforço do trabalhador na produção, né? O lucro é fruto do esforço do empresário da indústria. E o juro também é fruto do esforço do banqueiro, né? Então, essas três categorias econômicas têm a mesma natureza, segundo Nassau Sênior. Sabe qual é o esforço do capitalista industrial que ele fala lá, o Nassau Sênior? Ele diz o seguinte, ó, o trabalhador ele não derrama suor, né, para produzir e com isso receber um salário ao final do mês, né? Esse é um esforço produtivo, né? Então, qual é o esforço do milionário, né? É a abstinência. Então, o dono da Amazon, por exemplo, né? O lucro dele se justifica pelo fato de que ele está se abstendo de consumir, está deixando de consumir, né? Para, enfim, investir a riqueza dele como capital, né? E viabilizando a acumulação do capital, que gera o desenvolvimento econômico, o progresso, etc, etc. Então, por isso, o lucro se justifica. É abstinência. Então, o dono da Amazon, ele não vai pegar os 100 bilhões né, de dólares que ele tem, né, não sei se é 100 bilhões de dólares, de reais, e vai gastar todo em cerveja, né, viagem para os filhos, para a esposa, etc. Entendeu? Uma parte dessa fortuna ele vai deixar de consumir, né, e vai investir nas empresas, né, vai correr risco, etc. Né, vai se abster do consumo, né? E se abster do consumo é desutilidade, né? Porque o consumo gera satisfação, gera utilidade. Deixar de consumir gera desutilidade, então ele tem que ser recompensado por isso, né? E o gasto, né? E esse tipo de gasto que ele faz gera emprego para as pessoas, gera desenvolvimento econômico, gera progresso, né? Então, tudo isso justifica o lucro, certo? Então, nada mais só para finalizar aqui, o SM Produtor e Consumidor nada mais é do que uma aplicação, né, da filosofia utilitarista. Vou até te mostrar aqui rapidinho. Um dos precursores dessa filosofia, né? Aqui, ó. Tá vendo lá, ó? John Stuart Mill. Tá vendo? Tem aqui Sim, sim. utilitarismo e outros ensaios. Tá em inglês aqui, né? Tem na Amazon, se tiver interesse. Deixa para mais adiante, quando tiver melhor. Não, sei, só tô comentando, entendeu? Só tô comentando. Mas aquilo é uma aplicação do princípio utilitarista, viu? Toda essa discussão sobre excedente consumidor, do produtor, certo? Então, é basicamente isso. E aí, esse cálculo de como se calcula excedente, produtor e consumidor, é somente para se calcular o grau de satisfação, né? Que tanto produtor e consumidor obtêm, né? Através das decisões econômicas que eles tomam, seja de compra, ou seja de ofertar um produto, etc. No mercado qualquer. Bom, é isso. Então, pessoal, voltando aqui à discussão, né? Como eu falei aqui,
que a mera relação monetária entre comprador e vendedor da força de trabalho não é suficiente. Para que o dinheiro se transforme em capital, pressupõe-se a existência de relações desenvolvidas entre classes. Ou seja, é necessária a relação de capitalistas e trabalhadores assalariados. Né? E aí, como eu já tinha argumentado, né, essa relação não é dada pela natureza do dinheiro, mas sim a existência dessa relação social que pode transformar a função monetária em função do capital. Né? E isso nos livra, né, também de outros equívocos, né, que são comumente, né, que a gente normalmente aprende, né, nos cursos de economia, que é confundir dinheiro e capital. Dinheiro e capital não são a mesma coisa. Né? Dinheiro serve como equivalente geral da economia, certo? É a mercadoria que aceita universalmente em todo e qualquer mercado, né, de bem ou serviço, ou mercado de fator de produção, por exemplo, mercado de trabalho, por aí vai. Né? Enfim, é uma mercadoria que enfim, que tem esse monopólio, né, de servir como equivalente geral na economia capitalista. E o dinheiro, nessa condição, ele só realiza funções técnicas. Ele pode atuar como dinheiro mundial, né, no intercâmbio entre nações, né, entre países. Quem atua como dinheiro mundial hoje em dia na economia global? O dólar. Não é isso? Se você quiser ir para Tailândia, você tem que transformar o seu real em dólar. Porque eles não vão aceitar real. Tá? Eles vão aceitar dólar. Tá? Então, o dólar é a mercadoria que aceita no comércio internacional. É o dinheiro mundial. Né? Então, ele é a moeda que é realizada nas transações internacionais, nas transações entre países. Essa é uma função técnica do dinheiro, uma de suas funções. A outra é atuar como meio de compra. Né? Quando a gente compra uma camisa à vista, né? Quando a empresa compra algo à vista, o dinheiro está funcionando como meio de compra. E meio de pagamento é o quê? É basicamente quando a gente vai pagar a fatura do nosso cartão de crédito, né? Ou então a gente vai pagar o financiamento de uma casa que a gente financiou, né? Para pagar em 30 anos. O dinheiro que a gente gasta para pagar essas prestações, né? Mês a mês, né? Funciona como meio de pagamento. Né? Qual a diferença entre meio de pagamento e meio de compra, professor? Só para relembrar a Economia Política 1. Meio de compra, o ato de compra e recebimento, pagamento do dinheiro, né, não se diferencia no tempo e no espaço. Agora, no meio de pagamento, o ato de compra da mercadoria, o ato de recebimento do dinheiro, né, se diferencia no tempo e no espaço. Então, quando eu compro algo à vista, eu adquiro primeiramente a mercadoria, esse celular, por exemplo, posso adquirir ele, né? Comprando um cartão de crédito. E aí, eu vou começar a pagar, né, as prestações durante 5, 6 meses. Né? Então, somente depois de um determinado período de tempo que eu vou começar a pegar as prestações, que é a data de vencimento do cartão. Tá? Então, isso também vale para financiamento para automóvel, etc. Né? Enfim, imóveis, e por aí vai. Então, o ato de compra da mercadoria, né, de recebimento da mercadoria, o ato de pagamento da mesma se diferencia no tempo e no espaço. Então, quando a gente paga uma fatura do cartão de crédito, o dinheiro está funcionando como meio de pagamento. Então, o dinheiro, né, ele se desenvolve, né, no seio de toda e qualquer economia mercantil e tem como objetivo principal realizar essas funções técnicas. Isso é o dinheiro. Tá? Agora, o capital, não. O capital é uma relação social. Né? Que tem como objetivo o quê? Valorizar o dinheiro. Transformar D em D'.
que é aquela fórmula geral DMD'. E nesse processo de transformação de D em D', né, o dinheiro, o capital assume diferentes formas, inclusive a forma monetária, ou seja, a forma de dinheiro. Ou seja, o dinheiro é só uma das formas que o capital assume em seu processo de autovalorização, né? Então, no ciclo do capital, né, o capital assume diferentes formas. Forma de capital monetário, capital produtivo, né, minha produção fosse trabalho, e a forma de capital mercadoria. Né? Então, a forma de dinheiro é só um dos momentos de existência, né, do capital. O capital, em seu processo de autovalorização, que é infinito, assume diferentes formas, inclusive a forma de dinheiro. Inclusive a forma de dinheiro. Né? Então, essa diferença é importante. E eu quero que vocês, né, compreendam bem isso para não confundir esses dois conceitos, dinheiro e capital. Não é a mesma coisa. Se dinheiro fosse capital, todos nós seríamos capitalistas. Né? Porque até quando a gente está quebrado, a gente tem 10 centavos, 20 centavos no bolso. Não é dinheiro. Mas isso não nos transforma em capitalista. Correto? Certo? Então, como eu argumentei, né? Essa confusão entre é que as funções do valor capital exercem como capital monetário, meio de compra, meio de pagamento, medida do valor, dinheiro mundial, por exemplo. Caio, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, Tinha agora caído, sim. então. Então, voltando aqui, né? As funções técnicas que o capital monetário realiza, com meio de compra, meio de pagamento, etc., né, não se devem à natureza da relação capital. Né? Isso se deve à própria forma dinheiro. Ele só pode... O capital monetário, né, só realiza a função de meio de compra, meio de pagamento e medida do valor, não em função do seu caráter de capital, mas sim porque ele se conta sob a forma de dinheiro. Porque só sobre a forma de dinheiro é que ele pode realizar essas funções técnicas. Porque essa é a função do dinheiro, né? Funcionar como equivalente geral, realizando as suas diversas funções, meio de pagamento, meio de compra, dinheiro universal, signo do valor, medida dos valores. Tá? E segundo o erro comum, né, na concepção de capital monetário, é que o conteúdo específico da função monetária é deduzido da natureza do dinheiro, que é o que eu falei, né? Que é a confusão entre dinheiro e capital. Então, o fato, por exemplo, né, do dinheiro poder comprar força de trabalho, não se deve ao fato, isso não se deve ao fato dele estar da natureza do dinheiro. Isso não se deve à natureza do dinheiro, desculpa, né? Não se deve à natureza do dinheiro. Isso deve-se à natureza da relação capital. É somente com o estabelecimento da relação social, da relação capital, é que é possível, né, ao dinheiro comprar, por exemplo, a força de trabalho humano, né? Servir para realizar pagamentos de uma determinada atividade humana.
que é a atividade, por exemplo, do encanador, do pedreiro e por aí vai. Então, isso não se deve à natureza do dinheiro, mas sim em função da relação capital. Então esses são erros comuns, está muito presente, né? Está muito presente aí no, enfim, no debate econômico, no imaginário popular, né? Sabe como é que está presente no imaginário popular? Vocês vão lembrar agora, né? Porque assim, aqui, acho que baiano aqui só Alaô, né? Mas não sei se você lembra, Alaô, lá as gírias lá na Bahia, né? Talvez o pessoal aqui Sim. de Sergipe também saiba, não sei, aí o Uli e o Edson, eles são daqui, que quando a gente normalmente está com a carteira cheia de dinheiro, né? Eu tô barão hoje, tô patrão, esse tipo de coisa, né? Então, isso é o imaginário popular. Lembra disso, Alô? Eu até falava essas brincadeiras Eu antes do também falava, carnaval. eu também Antes falava, do, eu também falava. antes do carnaval, eu me enchia de dinheiro aí dizia para mim: tô rico, Tô patrão hoje, tô pagando. tô pagando, exato, tô patrão. E, e o Uli Edson já viram alguém falando isso, ou já falaram isso também uma vez na vida? Já vi, sim. Já Já viram, né? tá. Também, né, Edson? Então, Sim. isso é imaginário popular. E isso deve ser essa confusão, entendeu? Deve ser a confusão. É a confusão entre a natureza do dinheiro com a natureza da relação capital. Capital e dinheiro não são a mesma coisa, né? O dinheiro, né, que não é utilizado, que não é gasto com o objetivo de da autovalorização, não é capital. Mas a gente confunde, né? A gente confunde no nosso dia a dia, no nosso linguajar, né? Está muito presente no imaginário popular, né? Na nossa cultura, né? Que a gente vê. E também está presente na própria teoria econômica, essa confusão entre dinheiro e capital. Eu passei por uma situação prática, desculpe interromper. Pode Primeiro falar. carro que eu comprei, primeiro carro que eu comprei foi de consórcio. Uhum. Um Ford Ka antigo, daquele modelo antigo, que era o mais barato e tal. Aí não tenho dinheiro, paguei a primeira adesão, paguei uma parcela, aí não tem dinheiro. Aí perguntei, vem cá, e quantas cotas dá para pegar o carro? O cara disse tanto. Eu já vou chegar lá para arrebentar a boca do balão e levar o carro. Não vai ter ninguém que vai conseguir. Aí peguei tudo que tinha, rapei e dei de lance. Aí só que quando eu fui pegar o carro não tinha, eles não davam o carro com o tapete. Aí o Uhum. vendedor disse, aí teve o tapete e o protetor de carga. Antigamente não vendia com isso, não. Aí o vendedor disse, como você está descapitalizado, eu falei, rapaz, eu peguei o dinheiro todo que eu tinha. Dinheiro, eu falei dinheiro, né? Uhum. Dinheiro que eu tinha todinho, dei de cota. Agora, pô, você não vai me dar um tapete? Como você está descapitalizado, eu vou fazer essa fezinha, vou dar essa força para você. Quer dizer, na cabeça dele, aquele dinheiro, embora não seja dele, se ele estava na minha mão, ele era capital para ele, né, na visão dele. Mas na realidade não era só um meio de troca, né? Exato, tá funcionando como ele compra, né? Ele compra. Mas essa confusão é comum, certo? É muito comum. As pessoas também confundem, né? Só para finalizar a aula de hoje, né? Ainda não consegui terminar o capital monetário, mas eu termino na próxima aula de sexta-feira. Também as pessoas confundem a acumulação de capital por exemplo, né? Comprar uma mercadoria por um valor e vender por esse valor mais um acréscimo. Isso não é acumular capital. Então, por exemplo, você compra o seu apartamento por 100 mil e revende por 120. Obviamente, você obteve 20 mil a mais, né? Você obteve um valor a mais aí, mas isso não é acumular capital. Aí alguém perdeu 20, né? Alguém perdeu 20, exatamente. Isso não é acumular capital. A quantidade de valor aí produzida é a mesma. Agora sim, os apartamentos se valorizam em função de várias circunstâncias, né?
Enfim, pode ser criada uma universidade na região, isso tudo valoriza os imóveis e a pessoa acaba vendendo mais caro, né? Isso é natural. Mas isso é o seguinte, a pessoa está obtendo um lucro, mas isso não é acumular capital. Isso não é se apropriar, não é criação de mais-valia, apropriação da mais-valia, não é acumular capital. Assim também como comprar uma ação e revendê-la por um preço maior também não é acumulação de capital. Entendeu? Isso é apenas lucro. Mas, enfim, né? Ao longo do período a gente vai tirar essas dúvidas, né? Vai, enfim, procurar aqui verificar esses fenômenos, analisar esses fenômenos de maneira mais rigorosa. Toda essa discussão sobre os ciclos, monetário, produtivo, enfim, o conceito de capital industrial, tudo isso vai nos ajudar a compreender esses vários fenômenos da vida econômica, né? Bom, por hoje, pessoal, eu vou terminar, certo? Eu não terminei a discussão sobre esse capital monetário, mas eu vou continuar na próxima aula, né? Agora sim, a discussão sobre capital mercadoria, capital produtivo vai ser mais rápida. Esse ciclo capital monetário que ele realmente demanda um pouco mais de tempo, né, de análise. Um pouco mais complexo, então eu sempre passo mais tempo com ele. E pode ser também que eu mande algumas aulas assíncronas para você, né? Eu gravo aqui sozinho e mando, mas, enfim, por enquanto vamos ficar só nas síncronas mesmo. Alguma dúvida, pessoal, sobre a aula de hoje? Sobre o que foi discutido até o momento? Não, professor. Então, tudo tranquilo, professor. Edson? Não. Edson? Então vou interromper a gravação aqui, tá bom?